Lino, você está sem microfone. Bom, exato, porque eu fico controlando aqui para não no programa anterior. Então, bom dia aqui, nossa Amy, a equipe técnica, que estão desde as 8h30 da manhã, né, em várias matérias fundamentais, críticas, independentes, autônomas. Acho que é importante isso, colocando a par todos os dias a população que fica destituída da informação central para nós, porque a empresa hegemônica ela evita, bloqueia, né, a qualquer informação da realidade que o povo deveria saber. Então, estamos aqui hoje com dois temas do nosso programa, né? Na primeira parte, que é agora a Marina da Beira-Mar Norte, a problemática do licenciamento. Depois, às 11h30, vamos falar, então, sobre a questão da Mestre Moa, que está sobre ameaça de despejo e todo o problema da fundiário em torno. É uma ocupação que está lá na Palhoça, perto da prefeitura da Palhoça. Bem, então vamos começar agora de manhã então, com a Marina, que é um tema que já abordamos em outras ocasiões, e agora temos que atualizar, porque já houve duas audiências de conciliação. Vamos dizer. A primeira que o movimento esteve lá em peso, né, que depois aí adiaram para agora, foi segunda-feira passada, se não me engano, acho que é isso, eu não me lembro se é sexta ou segunda, que eu estive lá presente, inclusive, e aí, infelizmente, foi transferido o licenciamento que estava com o IBAMA e ICMBio para o IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que tem um histórico complicado em termos de licenciamento em geral, mas foi, e o que aí que vamos discutir, agora vou chamar aqui, para que esteja conosco, o professor Paulo Horta, que já havia algum tempo batalhando, ele é parecerista com relação a esse empreendimento na Marina não dá, hein? Viu, Paulo? Na Beira-Mar Norte, certo? Então está aqui nosso Paulo Horta. Bom dia, professor Paulo Horta, Biologia, Ecologia, Ecoando, enfim, um grande guerreiro, militante, ativista das causas ambientais que vão para além das fronteiras catarinenses, vão para nível nacional e internacional. Bom dia! Muito bom dia para todas, todos e todos. É bom demais estar com o meu queridíssimo professor, mestre, uma inspiração para todos e todas nós, professor Lino Pérez. Vamos lá, mais um problemão para resolver. Vamos lá, e aqui a nossa Suzana Cardoso, Luz Cardoso, né? Que é importante estar aqui, que era uma grande ativista também, veio uma luta muito antiga, da Ponta do Coral e outras causas ambientais, e hoje faz parte, né, da rede Tecendo Redes, que esteve lá na audiência pública, né, nas duas. Bom dia, Suzana. Bom dia, Paulo, bom dia, Lino, bom dia a todos que estão assistindo. Muito feliz de estar aqui e não muito feliz por estar tratando desse tema tão ruim para a nossa cidade, assim, nesse momento, né? Perfeito. Mas estamos aí, né? É que eu queria falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor sobre o Tecendo Redes, mas eu posso fazer depois, né? Isso, agora eu vou só dar uma rápida aqui introdução, aí nossa Suzana entra. Não, é assim, só para colocar todos, não sei se já colocou no ar aqui a nossa Sofia, mas assim, e a Amy, mas assim, essa nós temos a segunda audiência de conciliação, a primeira foi, né, o pessoal estava lá em peso e não chegou a uma conclusão, né, se resolveu adiar para essa segunda vez agora, eu não me lembro, Suzana, foi... Na sexta-feira passada. Sexta-feira passada estivemos lá, e aí a decisão foi, então, para transferir da jurisdição do licenciamento do IBAMA e ICMBio para o IMA. Bem, ele vai explicar agora aqui, nós temos uma matéria onde que o procurador explica um pouco isso, certo? E a gente vai explicar todo esse processo que já vem de longe. Vem da época, eu era ainda vereador, e antes um pouco, quando na época houve duas acho que audiências públicas, né, que foram muito mal discutidas e sem participação dos pescadores na época. Já foi atropelado o processo na época. E nesse momento já está em direção à licença de instalação, LAI, certo? Já passou, pasmem, pela licença prévia, tá? Que é isso que é o problema. Nós estamos na fase já final. Que a licença prévia devia ser depois do debate amplo com a sociedade. Então, nós estamos aqui, não sei se dá para passar aqui, estaria a rodar,
Agora, ali, ó, 7h19, nós temos matéria... Notícias de volta e com uma boa e esperada notícia. A Justiça Federal finalmente reconheceu a competência do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, para conceder as licenças da Marina Beira-Mar Norte. A reportagem é da Juliana Rabelo. Vamos ver? A decisão foi tomada durante uma audiência na Sexta Vara Federal da capital, conduzida pelo juiz Marcelo Crais Borges. Participaram o procurador da República Valmor Alves Moreira, o prefeito Topázio Neto, o IBAMA e demais instituições envolvidas. A Justiça Federal reconheceu o Instituto do Meio Ambiente como órgão responsável pelo licenciamento da Marina Beira-Mar Norte, baseado em uma lei complementar estadual de 2011, apresentada pelo Ministério Público Federal. A Lei Complementar 140, que estabelece a divisão das competências dos órgãos ambientais integrantes do CISNAMA. Durante a audiência, o Ministério Público Federal e a Prefeitura de Florianópolis chegaram a um acordo sobre as questões técnicas da Marina Beira-Mar Norte. O município ainda pediu a extinção do processo, mas o MPF não aceitou por entender a importância de manter a fiscalização do licenciamento sob o olhar da Justiça. O sentimento é de o federal dentro do seu processo normal de licenciamento. Representantes da sociedade civil presentes na audiência lamentaram a decisão e a saída do IBAMA da discussão. Infelizmente, não ficou na esfera federal esse processo de controlar esse licenciamento, como foi o primeiro Ministério Público Federal, lá atrás, na Marina do Porto da Barra. Não sei porque eles separam, deixaram para o IMA, viu? Nesse caso, para controlar o licenciamento, e não como era antes, deve ser, no nosso ponto de vista, do IBAMA e do ICMBio. A Justiça Federal deu um prazo de 10 dias para que o IMA responda os questionamentos do Ministério Público Federal, para, assim, iniciar a avaliação do licenciamento. Bem, então, aí está colocado a questão básica, né, que a reportagem é mais longa, mas está colocando o essencial desse ponto. Você quer começar? Vai começar, então, pela nossa Suzana, né, que esteve presente nas duas audiências públicas. E aí, Suzana? O som. Tá, oi. Então, eu só queria fazer uma pequena introdução, né, uma apresentação. Eu faço realmente parte dessa rede de coletivos que se chama Tecendo Redes. Então, mas, assim, o Tecendo Redes, a gente já vem com uma discussão, assim, já há algum tempo, sobre o que realmente significa na prática e tal, e não está sendo muito fácil, assim, de chegar a uma conclusão. Mas, em todo caso, nós não somos, assim, uma associação, uma ONG, nem nada. A gente só chama esse espaço presencial, no Zap e tal, de Tecendo Redes, para as pessoas ou ligadas a entidades comunitárias, associações, movimentos sociais, ambientais, ou pode vir sozinha também, para a gente discutir um grupo ajudar o outro, né, em todas as questões, dar força um para o outro e fazer coisas juntos, tá? E daí, então, só para dizer que o Tecendo Redes não está acima dos coletivos, nada, né? Então, é isso. Aí tá. Então, e aí, na primeira audiência, na primeira reunião que teve lá na Justiça Federal, foi bem legal, foi bastante gente e tal. A gente fez assim uma manifestação ali na frente do prédio, com alguns cartazes, foi muito bacana. E conseguimos entrar, né, para a audiência, conseguimos, o juiz, ele realmente dá espaço de fala para a gente, né? Muito legal, falamos tudo e tal. E foi apresentado o laudo técnico, né, do Ecoano de Sustentabilidade, da UFSC, né, falando sobre todos os impactos que esse projeto de megalomarina pode acontecer aqui nessa região e, na verdade, numa grande parte da cidade, né? Esses impactos não estão restritos só naquele pedacinho da beira-mar onde querem construir isso, né?
Foi entregue esse laudo para o juiz e tal. E aí, na sexta-feira passada, a gente foi de novo, só que dessa vez a gente não conseguiu se articular bem para ir mais gente. Né? A gente estava muito... Nós estávamos em 4, na verdade, né, Lino? Estava eu, tu, Lino, o seu João, que é um pescador lá da Tapera, e o Gert, que é do Pântano do Sul. E lá, a maioria, mesmo em peso, eu acho que tinha até mais gente que da outra vez, todos os interessados na construção da Marina, interessados economicamente falando. Né? Estava a Federação ACAT, né? ACAT do Mar, não sei das quantas, né? O prefeito, a Floran, tal, e todos que estão interessados nisso, né? Mas só realmente na parte econômica, né? A parte financeira. Porque essa marina ela prioriza as lanchas, os barcos particulares. Né? Muito pouco para público, e nem até agora eu não vi nada que especifica realmente o que é esse público. Né? Eu não vejo ninguém ali deles falar sobre transporte coletivo público, marino. Né? Bom, e então, aí uma pena que o IBAMA não esteja junto, né? Eu cheguei lá e li aquele decreto que o Paulo Horta nos trouxe outro dia, que é o decreto que foi feito, um decreto federal, né? Que foi lançado dia 3 de junho, agora esse ano, vindo da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Presidência da República da Casa Civil. E falando sobre o decreto que institui a Estratégia Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável dos Recifes de Coral, Procoral. E aí, eu imaginei que com isso, né, acho que o Paulo Horta também imaginou, claro, né, que com isso o IBAMA poderia entrar na história, né, e não deixar só para o IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente, e achamos que... Mas, assim, a gente também andou conversando com o superintendente do IBAMA, né, semana retrasada, se não me engano, e ele disse que foi decidido lá em Brasília que esse projeto aí desses prefeitos daqui, ele não... Decidido lá que o IBAMA não iria entrar nisso. E até uma hora ele falou que realmente o IBAMA às vezes entra em casos estaduais, municipais, quando entra no nível federal, né? Mas, às vezes, a linha entre o federal, estadual e municipal é muito tênue. Então, às vezes, eles têm que escolher entrar ou não. E realmente o nosso aqui não conseguiram entrar. Né? Só que esse documento, dessa resposta do IBAMA, com todos os argumentos, né, que eles têm para não entrar, a gente não teve acesso ainda, né, até onde eu sei. E seria muito bom a gente ter acesso a isso para a gente poder trabalhar em cima disso, para a gente levar nossas reivindicações. Né? E aí... Bom, aí lá eu apresentei esse decreto, né? Mas o da Florão, Valtric, né? E mais outros lá, não, procurador, etc. Não, nós vamos estar atentos a tudo que é das licenças ambientais, nós vamos respeitar tudo e não sei o quê, vai estar tudo sendo considerado, coisa que eu não acredito, né? Visto alguns exemplos já que a gente já teve e tem nessa cidade. Bom, que mais? Tens alguma pergunta agora para mim ou eu continuo? O teu microfone está fechado. Eu vou passar para o Paulo agora, que é parecerista, mas só para lembrar, Suzane, enquanto voltas, que é a questão que a audiência foi para o dia 6. Então, o pessoal se mobilizou para o dia 6 e eles se deslocaram para o dia 13.
Então, deu um tumulto, o pessoal já trabalha, né? Até à tarde. Aliás, é outro problema sério, as audiências resolvidas à tarde. Está todo mundo trabalhando. Né? Então, eles têm o pessoal pago para estar lá, tem peso, a prefeitura tem comissionados e funcionários para botar lá, como foi o caso da conferência na cidade. Aqui tem o foto da Beira Maior, Paulo. Esse aqui, olha só, 300 metros para dentro do mar, certo? São mais de 300 barcos. Né? Aí já o Paulo pode explicar um pouco aqui o impacto que tem isso aqui, Paulo. Que Olino, só para, no caso dependendo do tempo aí, de eu voltar para falar sobre o que vai ser daqui em diante, né? O que a gente pretende. A gente vê com perspectivas, certo? Tá. Bom, e daí? Bom, que eu vou ter que dar uma saída para isso. Técnica, social, mobilização, ações, etc. Né? Tá. Paulo, aqui, ó, então, isso aqui, Paulo já está há bastante tempo nesse processo analisando, lá pela Universidade Federal. Olha só, Paulo, olha o impacto que isso aqui tem, que pode ser, aí você vai dizer, irreversível. Então, não sei como é que é isso. Vamos ver. Professor Paulo, parecerista da Marina na Beira-Mar Norte. Muito bom, Lino. É bem isso, né? É na Beira-Mar Norte. E em tudo que isso representa. Né? Desde 2022, a gente tem acompanhado esse projeto e a gente solicitou, naquele momento, né, portanto, com tempo para que o projeto em si fosse aprimorado. Portanto, isso significa, quando a gente projeta alguma coisa, né, considerando, né, a legislação brasileira e a importância de nós termos o processo participativo respeitado, né, porque ele é cláusula pétrea da nossa Constituição, a gente apresentou ao IMA, apresentou, portanto, a todos os envolvidos, né, ao processo, uma nota técnica que falava de riscos que vão desde o processo de implantação até a manutenção da marina. Na implantação da marina, alguns impactos são irreversíveis, mas especialmente o aterro. Né? Você tem um aterro grande com milhares de metros cúbicos de sedimento, pedra, mobilizados, etc. E é fundamental a gente ter uma avaliação detalhada do que está sendo aterrado. E, da mesma forma, precisamos de uma avaliação detalhada daquilo que está sendo dragado, porque esses impactos são irreversíveis. E nós temos, dentre as principais preocupações, questão relacionada à biodiversidade, questão relacionada a poluentes e questão relacionada a um patrimônio que é muito pouco falado, mas é um patrimônio cultural, que é a possibilidade de nós termos ali naufrágios ou aquilo que são vestígios de um passado colonial ou pré-colonial. A beira-mar era uma região portuária, antes do aterro, uma região que teve naufrágios. Né? Então, tudo isso faz parte de uma história que precisa ser conhecida e preservada. E isso tudo está nas notas técnicas que o Ecoando encaminhou ao Ministério Público, conversamos com o juiz Marcelo, enfim, essas são preocupações que foram publicizadas, fomos para a rádio, conversamos com diferentes atores desse processo, de forma muito madura, sabe, professor Lino? De forma republicana, levando a informação para que elas fossem consideradas no processo, não é? Para que, de fato, esse estudo seja realizado, porque se nós tivermos, por exemplo, vestígios, que podem ser vestígios de sambaqui, podem ser vestígios desse momento colonial que o Brasil viveu, nós estamos falando de naufrágio, sei lá, pode ter um naufrágio ali, e esse estudo não foi feito, ou pelo menos não está no RIMA, não foi detalhado, não tem na equipe do empreendimento um arqueólogo, não é? Que seria muito importante para trazer à luz esse tipo de preocupação. E essa preocupação, para além da questão cultural, ela nos dá orientação para
quais passos devemos tomar ou seguir a partir daqui, porque, por exemplo, imagina lá um barco que mostra que tem ou tinha muito tubarão no passado, né? Um barco pode ter naufragado com uma carga de tubarão, como a gente acredita que tinha, mas essa informação da paleoarqueologia, não é? Que tem elementos de ecologia também, etc., não está sendo viabilizada pelo empreendimento, isso pode ser sempre perdido. E tratando da contaminação, essa é uma preocupação que a gente tem dialogado com o ICMBio, especialmente, a contaminação ela vai transcender os limites do empreendimento. E isso significa que esse é um problema que pode chegar a Carijós, Unidade de Conservação Federal, APA de Anhatumirim, Unidade de Conservação Federal, Rebio do Arvoredo, Unidade de Conservação Federal. Todas essas 3 unidades ao norte da Marina, né, ao norte do empreendimento. E, claro, nós temos 2 unidades ao sul que podem receber de maneira aguda ou crônica poluentes, contaminantes. Nós estamos falando da Resex Pirajubaé e da APA da Baleia Franca. Então, essas são preocupações reais que precisam constar no estudo, com detalhamento, considerando se tiver dragagem com vento sul, se o vento sul for intenso, maré vazante, maré enchente, para onde vai a pluma, para onde vai o contaminante? Né? Você, cidadão, precisa saber, porque esse é um impacto que vai ser compartilhado com todas e todos, especialmente com as futuras gerações, inclusive de seres não humanos. Né? Então, é muito importante que essa dimensão relacionada à prevenção, precaução, a uma ética do cuidado, esteja nesse estudo. Né? Se eles falam tanto que essa Marina é preocupada com a sustentabilidade, né? um blá, 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 que já está ficando já muito chato, a gente precisa que esses estudos sejam publicizados e que eles sejam de muita qualidade, porque, do contrário, o que nós estamos vendo é só blá, blá, blá. Não é só mesmo cortina de fumaça para tocar para cima, mais um empreendimento sem os devidos cuidados que pode resultar em uma verdadeira tragédia socioambiental para essa ilha, que tanto depende da natureza para a sua sociedade, para a sua economia. Então, a gente continua muito preocupado com o desdobramento, e a gente tem dialogado com colegas do Instituto de Meio Ambiente sobre a fundamental importância de uma participação fundada na técnica, né? Distante dos interesses políticos, de oportunistas de plantão, e dentre esses oportunistas eu coloco aqui nesse bojo, inclusive, o prefeito da cidade. Né? Porque a postura dele diante de um problema que é técnico é de ser repudiada, né? Porque ele está querendo o investimento da empresa, esquecendo a fundamental importância disso ter sustentabilidade de fato, sabe, Lino? Então, isso me deixa bastante preocupado, porque a gente vê esse tipo de interesse se miscuindo, entrando na discussão de uma ampla variedade de empreendimentos aqui na ilha, onde o interesse coletivo e da natureza, numa ilha onde a natureza é sujeito de direito, está sendo menosprezado ou está sendo ignorado. Então, fica aí essa fala inicial, passando a bola para você, meu querido. Então, eu queria só colocar aqui para a Suzana, que já vai dando a razão final desse segmento, pudesse dar o fechamento das perspectivas, né, Suzana? Só para colocar de que a Suzana lembra, o procurador diz assim, não vão perder os dedos, perdemos os anéis. Isso é simbólico que ele falou, lembra? Ele colocou isso.
Depois ele se apoiou dizendo que na época que começou aqui, viu, Paulo, a bandeira azul. Aí tá, até aí ele estava indo bem. Aí ele fala, inclusive, me falaram na época, por que não tem marina em Florianópolis? Ele deu a entender de que sim, tem que ter marina na Beira-Mar Norte. Aí o empresário lá se orgulhou todo, né? Nós aqui que tiramos mais de 100 toneladas em Santa Catarina, estamos limpando, nós somos uma bandeira azul. Na Europa, a bandeira azul já está colocada e o Brasil está atrasado. Olha só, eles são os ecologistas, tá? Viu, Paulo? Depois tu remata na perspectiva final, colocando isso aí, porque o próprio Paulo falou que na Europa está havendo repensando toda a questão das marinas. Então, eu queria ver isso aí, porque lá eles colocaram essa pérola, e o procurador estava indo muito bem. Ele dizendo, ó, nós vamos continuar aqui no licenciamento, alguns estão em cima, acompanhando, ainda que é o IMA, mas no final ele fala isso que ficou complicado, né, Suzana? Vem lá, Suzana, dá um arremate e dá a saída. Quem fare? Não, então, essa história esse viralatismo, assim, brasileiro é muito forte, né? É um saco. Então, porque a Europa é uma maravilha. A gente está pegando os exemplos da Europa, que lá funciona tudo que é uma maravilha. É claro que muitos lugares lá, a maioria, na verdade, eu acho, né, que deve funcionar muito melhor do que aqui. Mas não é assim, né? Porque eu já morei lá um tempo, num país mais simples, assim, que realmente funciona, até esse país simples funciona melhor do que aqui, quase tudo. Mas lá também tem um monte de problema, sabe? Eles também jogam lixo no canal, sabe? Eles fazem um monte de porcaria também. Lá também eu fui num lugarzinho que tem uma supermarina. Mas na época eu não estava envolvida nisso, então eu nem vi, né? Mas eu não achei muito legal, porque tira toda uma paisagem, todo um horizonte ali para a gente, aquela montoeira de barco ali na frente, sabe? Num lugarzinho tão bonitinho. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, duas coisas. O que eu assim insisto é assim, pode-se discutir marina, tá? Apesar de que eu acho que essa marina é gigante demais num lugar só. Eu acho que tem que ter várias em vários lugares. Tem que ser uma rede, tem que ser menor e tem que ser mais bem planejada e tem que ser mais pública, né? E outra coisa é assim, neste momento eu não aceito discussão de porcaria de marina nenhuma, porque nós estamos num caos nesta cidade, com os prédios brotando de tudo quanto é lugar, sem saneamento básico, né? Um prédio de 7 andares, um absurdo sem tamanho na armação, na beira da praia. O que é isso, gente? Até uma ressaca vai levar o prédio inteiro, a hora que vier uma ressaca. Então, assim, sem saneamento, as escolas caindo aos pedaços, a saúde uma porcaria, os ônibus nem se fala, e o prefeito fica discutindo marina, dá um tempo, né? Isso não tem cabimento. Outra coisa é o seguinte, aí, foi a sexta-feira passada, o prefeito, Floran, IMA, etc., tem 10 dias para apresentar as licenças e tudo mais. Eu acredito que eles não vão conseguir apresentar tudo, porque se não apresentaram até agora, como é que vão apresentar em 10 dias? Acho que vai estar tudo faltando coisa. Então, a gente pode fazer uma reunião entre nós aqui, né, e chamar mais gente, sobretudo os pescadores, né, todas as associações de pescadores, para conversar com a gente, para ver o que a gente vai fazer, né, porque a gente tem que se envolver mais nesse processo e, inclusive, na parte jurídica, né, principalmente na parte jurídica, eu imagino. E, lembrando nisso, quando eles fazem a reportagem, eles dizem o prefeito estava aqui, o procurador, o juiz, blá, 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 e só não diz assim, que na audiência lá, participando, eles não falam de nós. Nós pagamos eles para eles estarem ali, mas nós somos sempre excluídos. Igual a audiência que teve ontem sobre as unidades de conservação. Deram menos de meia hora para a oposição falar. É isso. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Suzana, nossa lutadora, exatamente, colocando a nu esse problema todo. O prefeito estava lá presente, não está em muitos outros lugares, né? Ali é um setor privado,
mega, e lá ele está com todo o século presente. Agora está ausente na grande parte das audiências públicas. Bem, nosso Paulo Horta fechando aí a proposta, Paulo Horta, que já tem conexão com a Europa, viu? No sentido, inclusive, crítico. E aí, qual é a perspectiva a partir de agora, já na boca da lei? Né? E você falou que tem o ICMBio, parece estar interessado. Não entendi, você falou na mensagem, o ICMBio pode entrar, não entendi bem isso aí. A participação do ICMBio, pessoal, como eu disse, ela é muito importante, primeiro porque os técnicos são diversos, são qualificados e podem complementar, reforçando a necessidade de um olhar técnico, né? Ambientalmente fundado. Esses técnicos do ICMBio podem, de fato, contribuir e muito para o processo de licenciamento. E, como disse muito bem a Suzana, existem alternativas, e as alternativas locacionais, técnicas, etc., todas elas fazem parte do processo de construção de um estudo de impacto ambiental, acompanhado de relatório de impacto ambiental e audiências públicas. Isso é o sistema de EIA-RIMA. E é por isso importante que, sim, que o ICMBio tem uma participação vinculante, o que significa que aquilo que o ICMBio disser no processo tem força dentro do problema em questão, ou seja, interfere no licenciamento ou não, na necessidade ou não de adequação do projeto, de adequação locacional, de adequação técnica. Então, eu acredito, Lino, que nós precisamos, sim, viabilizar alternativas para melhorar a vida do pescador, da pescadora, por exemplo. Eles precisam ter melhores condições de acesso às embarcações, melhores e mais seguras, né? Em condições de mudanças climáticas, o clima cada vez mais maluco, tempestade, etc., o cara tem que ir trabalhar ou tem que proteger sua embarcação, sua propriedade, o ganha-pão de um pescador, e hoje em dia esses barcos às vezes ficam ao relento, etc. Então, eu entendo, né, uma marina ou um atracadouro também com bastante e relevante importância social, mas não do jeito que está, como a Suzana muito bem disse, do jeito que está uma alternativa para bacana, né, e só bacana vai poder, de fato, usar esse negócio, privatizando os benefícios, publicizando ou, né, jogando literalmente no ventilador todos os prejuízos fedorentos desse empreendimento. Então, é muito importante que essa discussão como um todo seja exemplar, né? Nós temos tempo, ninguém... Por que vai ter pressa para fazer uma marina? Qual que é a urgência urbana, ou sanitária, ou educacional? Seja qual for a urgência humana, ela não se refere a uma marina para barcos de turismo, para iates, né? Então, nós estamos falando de um processo que precisa de ampla discussão para que a solução a ser adotada seja melhor para toda a cidade, considerando que os prejuízos que ficarão e os benefícios também serão transgeracionais. Então, é muito importante que essa discussão, né, seja ampla e garanta justiça. Isso que tem acontecido, isso que a mídia faz, é, no mínimo, entre nós, é uma sacanagem, né? É canalice, porque, bicho, a sociedade participa, a sociedade que paga a conta, como disse muito bem a Suzana, e a sociedade é invisibilizada, não é? De fato, não dá para a gente aceitar. Então, eu queria agradecer aqui a participação de vocês. A gente vai continuar nos próximos programas, acho que não só o meu, mas o Desacato como um todo, acompanhando esse processo, né? O próprio professor Paulo tem uma sessão às quintas-feiras só, né, da questão ambiental como um todo. Só queria lembrar aqui que o Luigi entrou aqui e falou, fez uma crítica muito interessante, que a Europa é responsável por a contaminação do mundo, viu? E exportou, vamos dizer, merda para o mundo inteiro também, cuidado. Então, isso aí daquilo que levantou a Suzana, a visão tupiniquim, né? Então, é importante isso aí que ele destacou aqui. Eu quero só reforçar, porque eu também sou parecerista, nós estamos parecendo na Ponto Coral, viu, Suzana? Na época, junto com o Ministério Público Federal, que estava o Barragán, não o Valmoro, Barragán, que está ali pertinho, não dá para entender porque mudaram de jurisdição,
de um para o outro. Tá? E aí, na parte de transporte, eu faço parte do Grupo de Mobilidade Urbana da Universidade Federal. Já dizíamos e antes que a beira-mar está saturada. Ali vai dar um polo gerador de tráfego enorme. Tá? Isso também é outro aspecto urbano que eu queria colocar aqui. O outro ponto, só para complementar a fala de vocês, é que o Fórum dos Pescadores e Pescadoras está contra a localização ali. E a maioria de todos os pescadores, o Silvaninho, inclusive, que é aqui da colônia da João Paulo, também é contra. Então, eles já depôs aqui, no áudio aqui, e o próprio Sandro, do Fórum, esteve aqui falando, eles são contra, mas a imprensa distorce como se ele estivesse a favor, entendeu? Então, eu quero colocar aqui os pescadores, que são os maiores guardiões, e depende daquelas águas, eles estão naquela localização, naquele ponto, tá? Porque não há um planejamento nessa cidade. Então, eu queria só complementar esses pontos fundamentais, junto com vocês, e vamos acompanhar esse processo, né? Que espero que tenha audiências públicas, certo? Como diz o Paulo Horta, né? Fazer lá porque diz assim, ó, outra coisa, Suzana, não sei se te lembra, ele diz assim, ó, não, o Alexandre do Altric ali, da Floresta, nós já encaminhamos já para o IMA. O IMA já esteve analisando. E eu suspeito, viu, que os 10 dias vão conseguir dar conta, tá? Eu acho que tem um esquema montado. Tá? Tem um negócio complicado aí que eu estou suspeitando. Então, talvez façam, viu, Paulo? Em 10 dias, claro, na lógica deles. Aí vamos questionar isso tudo, todo esse processo, tecnicamente, né? Importante. Tá? É só para lembrar isso também, que eu acho que ele foi na... Tem muita consulta ali naquela audiência, e eu quero dizer o seguinte, os pescadores têm um tempo diferente. Ele não pode estar durante o dia, eles têm outro tempo de deslocamento, então ele não pode. Então isso aí também, à tarde, 1h30, burocraticamente, é um lugar de trabalho, entendeu? Então eles tiveram ausência também por isso. Então é importante fazer uma audiência pública, viu, Paulo? Que nos horários que eles são no seu ritmo de pesca, e não como a burocracia do Ministério Público opera dentro da Justiça, tá? Mas agradeço imensamente aqui vocês e vamos acompanhar. Isso aqui é um assunto constante, eu acho, do portal. Esse é um grande assunto do portal, tem que estar atento. E, Paulo, né, toda a cidade todo território. Isso impacta, como o Paulo falou, para além das fronteiras de Florianópolis, né, os municípios vizinhos, enfim. Né? Mas agradeço enormemente aos nossos dois ativistas, guerreiro e guerreira aqui. Tá? Obrigada. Um abraço. Obrigado, Lino, querido. Um beijo. Valeu. Para todo mundo aí. A gente se vê. Gostei. Obrigado. Ótimo.